que pode ter direito a um benefício do INSS sem nunca ter contribuído? Eu sou Leonardo Cirilo, advogado. Melhor do que o quintal que a gente tem hoje. Eu não quis dizer isso. Olá, pessoal que já está por aqui. Olá, Yara, Roberta, Letícia. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Como estão vocês? Tudo bem. Então, tá bom. Quanta gente nova por aqui. Letícia, não sei quem é. A Janiele também não sei. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Letícia? Bem, sou de Solução. Ah, legal. Estava com algumas dúvidas hoje à tarde, mas aí tive aula com uma tal de professora Helena Prestes, conhece? Não, nunca ouvi falar. Ela é legal? Nossa, esclareceu muita coisa mesmo. Eu faltei a minha aula de português hoje lá no curso de propósito, porque eu estava com algumas dúvidas, e foi assim, impressionante como eu resolvi as dúvidas à tarde. Mas e onde é que você assistiu a aula com a professora Helena? O professor Márcio jogou no grupo lá atrás, no início, e eu não tinha clicado. Falei, é português, vamos deixar o português um pouquinho lá para frente. Falei, e hoje eu corri lá, falei, é hoje que eu vou matar essa matéria. Que legal. É bom quando isso acontece. Às vezes a gente deixa para um pouquinho, né, depois, porque há outras prioridades, né? E previdenciário é 70 questões, né? Então eu estava bem focada no previdenciário. E daí o peso também é maior, né? É. Então tem que focar aí. Isso aí. Mas legal. Então vamos daqui a um minutinho, né? Vamos começar aqui a nossa maratona.
Mas a tua didática bem boa, nossa, tá de parabéns. Cabelo e camelo foi uma novidade, assim, sensacional para mim. A gente pega, assim, uns ajudantezinhos, né? Nossa! E Os aí, depois números a gente ali não também, esquece. nossa, salva muito. Aham, legal. E a Janiele também é do Solução? A Janiele, acho que foi tomar um café. Então, É. pessoal, 19 horas e 29 minutos, né? Praticamente hora aqui de nós começarmos a nossa maratona. Laiara, saudade, Laiara, faz tempo que você não vem me visitar. Estou esperando a visita aí, sua. Venha tomar o café aqui comigo. Então, vamos lá, pessoal. Falta um minutinho aí, né? Só esperar o povo entrar. Tem mais alguns aí, né? Alguns vão assistir depois, mas nós temos uma maratona aí muito longa, né, pela frente. Então, nós temos que trabalhar aí rapidinho. Vamos indo, o que vocês tiverem de dúvidas, podem perguntar. Quem for chegando, né, será bem-vindo, mas nós não podemos esperar. Então, só para vocês perceberem aqui, como é que eu fiz, como é que eu montei aqui as questões, né? Vocês provavelmente já fizeram em casa, né? Já estão aí de boa, mas assim, quando o texto era muito longo, com 9 parágrafos, e aí a questão era, por exemplo, do 9º parágrafo, eu só peguei o 9º parágrafo, tá? Não peguei o texto inteiro. Senão você fica, sobe, desce, vai e volta. Se é no 9º parágrafo, vamos lá no 9º parágrafo. Tá? Então, se vocês olharem esse no 9º parágrafo, mas só tem um parágrafo aqui, é porque eu peguei só o que nos interessa, né? Então, vamos lá. Quem já é meu aluno, quem já foi meu aluno, sabe que eu sempre brinco que na minha prova sempre está escrito: pule o texto abaixo. Por que pule? Eu até posso ler isso aqui, né? Porque eu peguei só o terceiro período do primeiro parágrafo. Esse aqui era do primeiro parágrafo, então eu só peguei o primeiro parágrafo. O segundo não, terceiro também não. Mas mesmo sendo aqui só o primeiro parágrafo, eu não vou ver o texto. O legal é que o texto até fica assim, escondidinho. Bem escondidinho o texto. Aí veio a nossa primeira questãozinha, né? Estaria preservada a correção gramatical do texto, caso o termo destaca-se fosse reescrito como se. Observem que esse S aqui, pessoal, está em maiúsculo. Está em maiúsculo. Então, isso aqui é o que nós chamamos de início de frase. Início de frase não pode ter, no caso, né, a tal da próclise, ou seja, o pronome no início. Não se começa a frase, não se começa com os pronomes oblíquos e, se, nos, vos, o, a, os, as, e, lhes. Então, sempre que esses aqui forem pronomes, não poderão começar a frase. Olha o Czinho aqui. Como pediu, mas eu posso ir lá no parágrafo, então, né? Lá no terceiro período do primeiro parágrafo, eu posso ir lá. Não vai mudar nada. Está aqui, ó, destaca-se. Destaca-se. E eles querem saber se dá para fazer assim. Se destaca. Se destaca. Claro que não dá. Claro que não dá. Porque não podemos começar a frase com esse tipo de
pronome. Então, a primeira está errada. Não podemos começar frases com esses pronomes. Agora, já aproveitando, vocês vão memorizar também que depois de particípio, que é o famoso ado ou ido, também não podemos pôr pronomes. A mulher, para gritar, né, professora Helena? A mulher havia enviado os livros. E eu preciso colocar qualquer pronome desses aqui, né? Eu quero colocar o lhe. Então, eu vi aqui dois verbos, né? O havia e o enviado. Estão aqui os dois verbos. E o verbo principal está no particípio. Então, o pronome aqui depois não pode. Depois de particípio, não pode. Então, esse aqui ficou errado. Eu tenho duas outras opções. A mulher havia enviado os livros e posso também fazer a mulher havia enviado os livros. Mas depois aqui do particípio, né, que é o verbo terminado com ado ou ido, não podemos ter pronome. Não podemos. E também memorizem os famosos atrativos. Atrativos. Quais são os principais atrativos? Toda palavra negativa. Toda palavra negativa atrai o pronome. Então, não me contaram a novidade. E o me ficou aqui, né, que a gente chama de pronome proclítico, porque foi atraído pelo me. Foi atraído pelo me. Esse material compartilha depois, prof. Posso salvar aqui e pedir para o professor Márcio, eu mesma mando aí para o grupo. Compartilho sim. É que aqui no meu material eu adoro escrever, né? Acho que é trauma de infância, eu já falei para alguns aí que é trauma de infância, né? Eu adoro escrever aqui. Início de frase, então depois o particípio não pode, particípio é o ado ou ido, as palavras negativas atraem, então sempre cuidar. Isso aqui é cara, pessoal, CESP, é cara. E que a gente chama de reescrita, né? Daqui a pouco, de repente, apareço. E eu não posso me esquecer de colocar aqui para vocês a risada da bruxa Helena. Essa é a risada da bruxa Helena. Todos os pronomes, conjunções começados com a letra que, quem, quando, qual, quanto, todos são atrativos. Eu posso colocar o plural também, né? Quais, todos são atrativos. Então, eu brinco que é a risada da bruxa Helena. A risada da bruxa Helena, né? Muito bem. Então, a primeira ficou errada, porque não pode começar, ou não podemos, né, começar frases com esse tipo de pronome. Questão 2. Quando vocês tiverem dúvidas, podem mandar pelo chat, podem levantar a mão, pode levantar o pé. Não, o pé não dá, né? Olha o texto agora, ele é meio grandinho. Então, como na minha prova sempre está escrito pule o texto, eu fui aqui e eu quero esconder o texto. Ô, professora, por que você quer esconder o texto? A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados se o vocábulo que, no segundo período do terceiro parágrafo, fosse substituído por onde. Então, pessoal, eu já vou lá para o meu texto
procurando se antes do que existe um lugar. A cidade, no hospital, no quarto, na piscina. Então, eu já vou com isso, né? Se tem um onde antes, porque o onde só poderá ser usado depois de lugar. Então, é o segundo período do terceiro parágrafo. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo está aqui. E o que está aqui? Então, vai só... às vezes eu uso um termo bem chulo, né? Direto na ferida. Então, já achei o quezinho aqui. Este quezinho, eu vou olhar aqui a partir do ponto. Ver se eu acho um lugar aqui. Ver se eu acho uma ideia de lugar. E é aqui que eu vou trabalhar. Aí, esse quezinho, o contudo é conjunção. Então, posso tirar. O foi é verbo. Então, o que não está substituindo o foi. Somente é advérbio. Na metade... E se eu continuar tirando, vou tirar tudo. Então, não sobrou nada de lugar aqui. Na metade do século XX, é o nosso tempo. Então, não tem lugar. Não tem ideia de lugar, não pode trocar por onde. Por isso, errada. É só um tempo. Século XX, né? É tempo. Quando? Século XX. Então, não dá para trocar por onde. Onde é só depois de lugar. E estudem também este onde, porque CESP ama de paixão. Então, onde só depois de lugar. Tanto onde quanto o aonde, né? Só que o onde é para verbos estáticos. E o aonde é para movimento. O aonde corresponde a para onde. Então, eu pergunto, para onde você mora? Não. Para onde você vai? Sim. Aí dá para usar, mas só depois de lugar. Questão 3. O sentido original do texto e a sua correção gramatical seriam mantidos caso o segundo período do terceiro parágrafo, aqui, ó, contudo, fosse assim reescrito. Vem aqui nos 2 pontos. Querem trocar, pessoal, o contudo pelo embora, sentido original do texto. Aí é importante, aqui, quem ainda não memorizou, passa aí esse restinho de tempo falando. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, e. Essas são as nossas adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, e. Eu só memorizei essas. Professora, mas eu não tenho que memorizar a classificação do embora? Seria bom, mas não precisa. Por quê? Eu só posso trocar o contudo por uma dessas aqui. Pelo mas, pelo porém, pelo contudo, pelo todavia, entretanto, no entanto, não obstante, e. Aí pediu para trocar pelo embora. Então, se trocar por embora, o sentido original não vai ser preservado, porque eu vou trocar uma adversativa por uma concessiva. Concessiva. Embora, ainda que, mesmo que, conquanto, apesar de. Então, não dá para trocar uma adversativa por uma concessiva, mantendo o sentido original. O sentido original era de advertência, agora virou concessão, por isso não dá. Questão 4, olha o textão aqui. E eu já separei o que nós queremos. Nós queremos estar aqui. Mas vamos ver o que querem, né? No primeiro período do segundo parágrafo, a acentuação gráfica em detém
indica que a forma verbal está flexionada na terceira pessoa do singular. Então, até aqui, pessoal, está certo. Por que está certo? Porque funciona assim. Tem, e se for eles, tem. Eu sempre brinco que ele é um só, né? Quem faz aula presencial comigo, eu brinco com o dedo torto. Ele é um só. Então, é um acento agudo. Mas se for o eles no mínimo 2, pode aí vir aqui e acentua, né? Vira e acentua com o circunflexo, mas isso aqui também pode ser na jugular de vocês, tá? Então, até aqui está tudo certo. Vamos continuar. O que se justifica pela concordância do verbo com o termo saúde, que é o referente do sujeito da oração que detém. Então, vamos lá. No primeiro período do segundo parágrafo. Está aqui. Pois até o paciente poderia contribuir com as informações sobre saúde. Eu, às vezes, tento me conter, né? Mas eu tenho que falar um palavrão para vocês. Então, quem estiver com as crianças aí, por favor, tapem os ouvidos das crianças. Eu vou dizer para vocês que a preposição de... até vou escrever, vocês só vão ler aqui em voz baixa. A preposição de, que é para rimar, né? Só faz a gente se atrapalhar. Mas não é, pessoal, só a preposição de. É qualquer preposição. Então, olhem aqui o que eu vou fazer. Ó. O com é preposição. Então, eu vou tirar. Sobre é preposição. Eu vou tirar. Poderia contribuir são os verbos. Então, com quem o detém concorda? Com o paciente. Por isso, a alternativa está errada. Viram como fica fácil? Porque eu estava pensando que concordava, perguntava se concordava com o termo saúde. Até nem combinar com a saúde, né? Não existiria hierarquia, pois até o paciente é o paciente que detém, e não... Letícia, tá bom. O que você não entendeu? O palavrão que eu coloquei aqui? Ou como fazer a questão? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente fazer a questão, então. Na verdade, eu tentei fazer ela hoje à tarde, essa questão aí. E a primeira parte, pelo que eu assisti da aula lá atrás, eu tinha entendido lá da jugular e tudo mais. E daí, quando foi para resolver essa questão, eu fiquei confusa e eu não consegui resolver. Então, vamos lá. A pergunta é, o verbo ficou no singular, o que justifica pela concordância do verbo com o termo saúde. Então, está perguntando se esse detém ficou no singular, com acento agudo, para concordar com o termo saúde. Então, vamos ver aqui no texto quem é detém. Então, nas redes telemáticas, em tese, não existia hierarquia. Isso aqui tem a vírgula, então isso aqui não me interessa. Eu posso deletar tudo. Pois até o paciente poderia contribuir com as informações sobre a saúde que detém. Quer saber quem é o sujeito do detém? Quem é o sujeito do detém? Aí está perguntando se há saúde. Está perguntando aqui na questão se o detém concorda com saúde. Será que é a saúde que detém ou é o paciente que detém? O paciente poderia contribuir com as informações sobre a saúde que detém. Quem detém? É o paciente. O paciente é que detém as informações sobre a saúde. E não a saúde que detém as informações. Então, para facilitar, ó, tem preposição tira. O com é preposição eu tirei, o sobre é preposição eu tirei. E aí o termo saúde nem ficou mais aqui.
Então, quem poderá contribuir com as informações que detém? Quem é que tem as informações? É o paciente. Até porque a saúde não pode ter informações. Agora entendi. Entendeu? Agora sim. Então, a gente tira as preposições justamente para facilitar a nossa vida. Então, isso ficou errado. O único erro está aqui, ó. O resto está tudo certo. Pela concordância do verbo com o termo paciente. Com o termo paciente, que é o referente do detém. Questão 5, ao textão de novo, que é o mesmo texto, né? Então, eu já vou aqui. A oração. Que tratam de assuntos sobre doenças e prognósticos, modificam o antecedente fóruns virtuais, restringindo-lhe o domínio. Então, como fala em restritiva, é a famosa oração subordinada adjetiva restritiva. Então, a restritiva e a explicativa. O que a restritiva faz, pessoal? Ela restringe, limita, só pega alguns, e a explicativa pega todos. Geralmente, elas vêm introduzidas pelo pronome relativo que. E a diferença, pessoal, que na explicativa, isso aqui é visual, você não precisa nem fazer muito esforço. A restritiva vai vir sem vírgulas. Ou, eu falo em vírgulas, mas poderão ser também os travessões, os parênteses. E na explicativa, eu tenho que colocar vírgulas ou sinais de pontuação. Daí, então, eu vou lá no último período do primeiro parágrafo, para ver se aqui, antes desse quezinho, tem vírgula. Se tiver vírgula explicativa, se não tiver, é restritiva. No último período. No último período da onde? No último período. Aqui, né? No último período do primeiro parágrafo. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, último período. Está aqui, ó. Posso pegar aqui. Ou até aqui também, pertinho aqui, ó. O que estiver depois, até porque quer saber se esse que está restringindo o sentido de fóruns virtuais. Isso mesmo, ó. Então, vamos lá. Quem trata de assuntos relacionados a doenças? Não são os atores da área da saúde, e sim os atores, né, quem, dentro dos fóruns, tratam de assuntos relacionados. O que me interessa é isso aqui, ó, saber se é restritiva ou explicativa. Então, como não há vírgula antes do que, se tivesse uma vírgula aqui, daí seria a explicativa. Como não há essa vírgula, é a restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. Não há vírgula, está perguntando se é restritiva, isso está certo. Se tivesse a vírgula aqui antes do que, daí ela seria a nossa explicativa. Então, todos, o que quer dizer isso? Restringe. Todos os fóruns tratam de assuntos relacionados? Não. Só alguns, né? Só os fóruns que tratam de assuntos, não são todos. Então, a vírgula significa que são todos, sem a vírgula, só alguns. Só alguns restringe, como a vírgula é todo mundo. Beleza? Questão 6. Aqui na questão 6, muito cuidado. Por que muito cuidado? Olha só o que a questão pede. Pede para trocar resultariam em
por implicaria. Só que já veio uma questão igualzinha a essa. Então, no terceiro período do primeiro parágrafo. Terceiro período do primeiro parágrafo. Tá? Está aqui, né? Resultariam em novas experiências. O que a banca quer fazer? Quer tirar o resultario em... Essa é uma questão de regência. E trocar por implicar e novas experiências. Então, isso está certo. Mas já veio uma questão assim bem parecida, quer dizer, praticamente igual, né, esse aqui. Aí perguntava se podemos trocar o resultariam por implicariam. Implicariam. Aí fica errado. Por que fica errado, pessoal? Porque o verbo implicar é um verbo transitivo direto e ele não aceita o em. Então, esse em não pode estar aqui. Como essa questão pediu para tirar o em também, aí ela ficou correta. Ó, é tudo que estiver aqui dentro das aspas. Agora, se a banca perguntar se podemos trocar resultaria por implicariam, estaria errado. Mas, como a banca mandou tirar esse em junto, né? Trocar o resultario em por implicariam. Então, isso ficou certo. Sempre cuidar, pessoal, sempre cuidar com o seguinte, ó. Verbos, implicar. Não tem o em. Não tem o em. Não tem o em. Então, implicar, isso implica, ou vai implicar multa, isso vai implicar cancelamento do contrato, isso vai implicar prejuízos. Então, o verbo implicar não tem o em. Tudo bem até aqui? Questão de número 7. Também tem o texto. Trata-se de um processo global. Eu tenho que trabalhar com o que está aqui dentro das aspas. A flexão verbal na terceira pessoa do singular justifica-se pela concordância do verbo com o sujeito da oração, cujo núcleo é o termo expressão, mencionado no primeiro período. Pessoal, eu nem fui para o texto. Ô, professora, mas não tem que ir lá para o texto para ver se o núcleo é o termo expressão? Não. Por que não? Porque, pessoal, aqui eu tenho o de. A preposição de. Eu tenho a preposição de. Como apareceu a preposição de, eu tenho aqui um sujeito indeterminado. E caso eu não saiba dessa regra, não adianta eu ir lá para o texto, que o texto não vai me ajudar. Então, segundo período do primeiro parágrafo. Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Aí está perguntando se concorda com o sujeito, a expressão. Não, não concorda. Porque verbo transitivo indireto, né? Ou verbo com a partícula C com preposição é sujeito indeterminado. Está perguntando se concorda com o sujeito da oração. Não sei qual é o sujeito. Ele está indeterminado. Então, verbo acompanhado da partícula C, mais a preposição, sujeito indeterminado. Veja, uma questão aí de análise sintática, classificação do sujeito. É o básicozinho aí, né? É o básicozinho. Eu até, às vezes, brinco, né, com vocês e eu quero fazer para o ano que vem, como diz o caipira, né? Se Deus me der vida e saúde,
eu quero fazer, já começando ali por metade de janeiro, um curso completo de análise sintática. Começando lá do zero. Sujeito, tipos de sujeito, núcleo. E se alguém tiver interesse, já deixa aí no grupo ou manda para o meu WhatsApp a pretensão. Por 15, 20 de janeiro, né? Eu já quero começar. Vamos fazer, mas assim, bem do zero. Bem do zero, que se não souber análise sintática, a coisa fica complicada aí para outros conteúdos, né? Essa aqui, por exemplo, tem essa aqui, por exemplo, é só classificação do sujeito. E aparentemente é uma questão difícil. É só a classificaçãozinha do sujeito. Próxima. Estariam preservadas a coesão gramatical e a coerência das ideias do texto, mas a intenção de expressão do autor, caso o período. Em 2019, eram as japonesas que ocupavam o primeiro lugar, com uma duração média de vida de 88 anos. Fosse assim reescrito. Então eu vou tentar tirar aqui. Em 2019, aliás, não vou tirar não, vou pintar. 2019 está aqui, pintei de amarelinho. Eram as japonesas que ocupavam o primeiro lugar. Então, as japonesas ocupavam o primeiro lugar. Isso aqui vamos pintar de vermelhinho. Então, as japonesas, pintamos de vermelhinho, ocupavam o primeiro lugar. Ocupavam o primeiro lugar. De vermelhinho. Com uma duração média de vida, de 88 anos. Aqui o que acrescentou? Acrescentou de idade, né? Com uma duração média de 88 anos. Esse vamos pintar de cinzinha aqui. Pode ser, né? Então, o que acrescentaram aqui para nós? Essa com uma duração média de 88 anos. Vamos pintar de cinza. E aqui, uma duração média de 88 anos. É tudo igual, né? É tudo igual. Aqui acrescentaram de idade, que pode ser retirado sem prejuízo. Pode ser retirado sem prejuízo, de idade aqui. Pode ser retirado. Duração média de vida de 88 anos. De casados aqui não é, né? Tem terceira idade, né? E o que ficou diferente, pessoal? Isso aqui, eram e o que. Só isso ficou diferente. Como é que é o nome disso aqui, pessoal? Partícula expletiva e realce. Ou seja, só para realçar, dá para tirar e jogar fora? Dá. Por isso a questão está certa. A ideia é a mesma. Eram as japonesas que faziam isso? Eram. Eram as japonesas que faziam isso, sim. Então, essa ficou certa. Amarelinho aqui, não gostei do amarelinho. Vamos deixar em vermelho. Está certo? Está certo. A ideia é a mesma. Só tirou aqui, né, a partícula expletiva e acrescentou da idade. Por isso, essa ficou certa. 9. A coesão gramatical do texto seria prejudicada caso fosse suprimida a vírgula depois de recorde, no penúltimo período. Então, o último está aqui, Aqui, essa vírgula. A banca quer saber se tirar vai dar prejuízo. Então, vamos tirar. Tirei. Mesmo sem alcançar esse recorde, as populações dos países, não podemos retirar essa vírgula. Por que não podemos? Vamos achar várias aqui, né?
Não podemos retirar essa vírgula, porque temos aqui a ordem inversa. Só que aqui está dizendo que seria prejudicada. Como está dizendo que seria prejudicada, nós vamos dizer que isso está certo. Vai dar prejuízo. O que é essa ordem inversa, pessoal? A ordem inversa é assim. Quando começar com a conjunção, é a ordem inversa. A ordem normal seria: as populações dos países industrializados podem esperar viver 80 anos, mesmo sem alcançar este recorde. Vamos fazer uma outra aqui, ordem indireta e ordem inversa aqui, só para vocês perceberem como é de boa. Quando eu falo, por exemplo, irei à praia, não, vamos fazer, irei à praia, se não chover. Tá, se vocês entendem melhor, sozinho. Irei à praia ou se não chover? Irei à praia. Então, isso é a ordem direta. Mas eu posso fazer assim, ó. Se não chover, irei à praia. Agora, o pedaço que vocês entenderam melhor está aqui, ó. Irei à praia. Então, isso aqui nós chamamos de ordem inversa. Aí a regra é assim: D de ordem direta e I de ordem inversa. Em uma das situações, a vírgula é facultativa, na outra é obrigatória. Só que chega lá na hora da prova, nós esquecemos quem era quem. Aí eu faço assim, ó. Consoante com consoante, então D é consoante, eu ligo com F, que é consoante. O I é vogal, eu ligo com o O, que é vogal. Ou seja, se a frase estiver na ordem direta, a vírgula será facultativa, que é este caso aqui. Então, aqui eu posso pôr uma vírgula depois de praia. Posso, porque ela é facultativa. Agora, aqui, como está na ordem inversa, a vírgula é obrigatória. Essa aqui é obrigatória. Então, a CESP adora perguntar se podemos retirar essa vírgula depois de praia. Podemos, porque ela é facultativa. Podemos tirar a vírgula depois de chover? Não, porque ela é obrigatória. Até vamos escrever. Aqui ela é obrigatória. Por que é obrigatória? Porque está na ordem inversa. Obrigatória. Aí, aqui está na ordem inversa. Se tirar, vai dar prejuízo. É verdade. Questão 10. Essa aqui, pessoal, dá 3 tipos de medo. O termo positivamente, oitavo período, é empregado como adjetivo de sentido quantitativo e se refere ao fato de a expectativa de vida humana aumentar numericamente e não diminuir. Meu Deus, me deu 3 tipos de medo aqui. Quando isso acontecer, foquem na primeira informação. Positivamente é um adjetivo. Vamos pensar, dá para fazer positivamente? Não. Então, não é adjetivo, e sim um advérbio. O resto não preciso nem analisar. É um advérbio. A maioria das palavras terminadas em mente são advérbios. Positivamente, tranquilamente, calmamente, discretamente, a maioria. Testão, e chegamos à inserção de uma vírgula após o termo aumento no 9º período prejudicaria. Após aumento no 9º período. E eu já peguei aqui o 9º período, porque o texto era muito longo. É a vírgula depois de aumento. Então, querem colocar uma vírgula aqui, depois de aumento. Só que, se colocarmos a vírgula aqui, a questão está dizendo que vai prejudicar a correção gramatical e o sentido. Nem vou pegar tudo. Isso está certíssimo. Por quê, pessoal?
Porque ou eu coloco duas aqui para isolar o praticamente, ou eu não coloco nenhuma. Porque quem era contínuo? Ó, vou tirar. Quem era contínuo? Contínuo era o aumento. Então, entre o aumento, que é o substantivo, e o adjetivo contínuo, há aqui um adjunto adverbial intercalado, ou com duas vírgulas, ou com nenhuma. Aí está dizendo que se colocar uma vai dar prejuízo, verdade. Ou colocamos as duas, ou nenhuma. Questão de número 12. De 12 mil anos atrás, até meados do século XVIII, a expectativa de vida humana era baixa, mas equilibrada e compatível com as características. Então, eu vou lá para o texto procurando 12 mil anos e século XVIII. Ó, tá aqui. Está aqui o trecho. Há 12 mil anos, até meados do século XVIII, a expectativa de vida não evoluíra de modo significativo. Estava paralisada. Então, não evoluiu o que deveria ter evoluído. Estava paralisada. Então, equilibrada e compatível? Não, ela não evoluiu a contento. Então, vamos lá. O que é para fazer aqui? Errada, né? Ela não estava equilibrada de maneira compatível. Ela estava o quê, pessoal? Ela estava, ó, não evoluíra, estava paralisada na faixa dos 25, 30 anos. Então, não era compatível, nem equilibrada. Ela estava paralisada e na faixa lá dos 35. De 1750 até os dias atuais, observa-se que a longevidade vem aumentando quase continuamente, de modo que a geração mais nova, né, vive mais tempo que a geração anterior. Vamos lá para o texto procurar 1750. Então, eu achei aqui, ó. Pode ser aqui ou pode ser um pouquinho antes também. Ó, foi a partir de 1750 que o equilíbrio se modificou. Vários elementos alteraram, e aqui de novo, ó. Eu peguei por aqui, que eu achei que está mais claro. Desde 1750, cada geração vive um pouco mais que a anterior. E prepara a seguinte para viver ainda mais. Vejam que lá em 12 mil anos até o século XVIII, a faixa etária era de 25 a 30 anos. Hoje nós estamos aí nos 100 anos. Quantas pessoas com 100 anos ou mais? Então, isso está certo, né? Cada geração vive um pouquinho mais que a anterior. Questão 14, textão. E vamos para a pergunta. A inserção de uma vírgula, quero dizer que, prejudicaria a coesão gramatical do texto, e eu já vou dizer que isso está certo. Ô, professora, mas você nem viu onde está. É que eles querem colocar uma vírgula aqui com objeto direto. Quero dizer o quê? Então, se eu colocar a vírgula aqui depois do quê? É depois que eles querem, né? Logo após, quero dizer que. Então, logo após o que, eu vou separar o verbo do seu complemento, ou seja, o verbo do objeto direto. Isso é um crime hediondo. 15, texto. Uau, esse é grande. No terceiro período, o segmento, o movimento de desapego, complementa a forma verbal, acentua-se. Eu já posso pensar o seguinte: verbo transitivo direto acompanhado da partícula se, o objeto direto vira sujeito. Mas vamos lá, terceiro período. Que nem falou em parágrafo, só o terceiro período. Primeiro período é até aqui o ponto, né? Então, aqui vai o primeiro período. Se eu estiver enxergando bem.
até aqui, isso, até aqui vai o segundo, e aqui está o pedacinho que eles querem. Acentua-se. Verbo transitivo direto mais ser, o objeto direto vira sujeito. Verbo transitivo direto mais ser, então o movimento de desapego é o sujeito de acentua-se. É a voz passiva sintética, né? O movimento de desapego se acentua. E aqui está perguntando se complementa a forma verbal, ou seja, se é complemento do verbo. Outra questão de análise sintática, que é análise sintática pura. Tanto é que quando eu tenho assim, pessoal, verbo transitivo direto mais o se, vem de se casar. Esse casa é o sujeito do vender, o que nós chamamos de sujeito paciente. Casa é vendida. Então, quando aparecer o Czinho, cuidado, não faça careta para ele, não. Ele é maravilhoso. Vai dar aí muitas questões para nós. 16, textão. Aí pede para substituir pensamos por damos atenção. Segundo período. Pensamos. Cadê o segundo período? Segundo período. Primeiro ponto está aqui. Primeiro ponto está aqui. Então, aqui foi o primeiro período. E o pensamos está aqui. Só que agora, cuidado. Quer trocar o pensamos por damos. Eu vou pôr grande aqui. Damos atenção por damos atenção. Quem dá atenção, pessoal, não dá atenção em. Quem dá atenção a outras coisas. Então, não podemos trocar. Vai ficar errado. Porque, ó, quem pensa, pensa em. O em estava lá. E quem dá atenção a. Agora, se pedissem para tirar, pensamos em, por damos atenção a, ok, né? Então, esse aqui ficou errado, porque é regência esse aqui, né? Quem pensa, pensa em, quem dá atenção a. Eu não vou dar atenção em alunos, eu vou dar atenção aos alunos. Regência pura aí. Textão. No segmento, a grande fatalidade, a retirada do sinal indicativo de crase comprometeria a coesão gramatical. Antepenúltimo período. O último está aqui. Antepenúltimo. Último, penúltimo, antepenúltimo. Está aqui, ó. Esse aqui é típico CESP. Então, aqui vocês vão cuidar. Eu vou pôr aqui depois do texto, que está pertinho. Quem está submetido, ou quem se submete a. Submete a. Quem se submete a. Então, um a é do submeter. Aí eu tenho grande fatalidade. Fatalidade é o meu substantivo feminino. Eu vou tirar esse grande que vai só atrapalhar. Eu quero saber se posso retirar essa crase daqui. Se fosse submete a grande fatalidade, eu poderia retirar, sim, a crase sem prejuízo. Mas, como é a fatalidade das condições climáticas, eu não posso. Das condições, eu não posso. Vou fazer uma mais simples aqui. Eu posso deixar assim, sem a crase. Por quê? Este A é do irei. Quem vai, vai a. Igreja, eu posso deixar sem artigo. Eu posso deixar de maneira indefinida, indeterminada.
Mas se eu colocar igreja no bairro, obrigatoriamente eu vou ter que colocar o artigo. Aí, como eu tenho o A da igreja do bairro e tenho o A do verbo ir, a crase é obrigatória. É obrigatória. E aí está dizendo que se retirar vai comprometer a correção. Por isso que nós vamos dizer que está certo. Vai comprometer, sim. Porque está especificando, né? A fatalidade. Isso aqui, pessoal, ficou de boa? Isso aqui vai ter prova CISP. Isso é batatinha. Agora, se estivesse no plural, vamos fazer aqui mais exemplos. Ó. Dei a igreja. Essa frase é facultativa. Posso colocá-la ou não. Posso deixar a igreja sem um artigo. Até, de vez em quando, a gente escuta assim, mulher é atropelada. Mulher gosta de elogios. Por quê? Porque é qualquer mulher. Para não dizer todas as mulheres, né? Agora, quando eu digo a mulher caiu do caminhão, já é uma mulher conhecida, já foi citada na reportagem. Agora, quando eu digo que eu irei à igreja do bairro, a crase já virou obrigatória, porque especificou qual igreja. Agora, se vier no plural, as igrejas, independente se esteja especificada ou não, vai com crase, por quê? O que é o as? É a preposição a e o artigo as, porque não existe preposição no plural. Então, aqui está claro que já foi colocado o artigo. Tá? Então, se for plural, mesmo que venha só assim. E se vier especificado, aí também, né? Tem que pensar. Opa. Então, se for plural, vai crase. Se for singular e não estiver especificado, pode vir com a crase ou não. Questão 18, texto. Saímos, flamamos e pensamos estão no pretérito perfeito, pois designam ações iniciadas e concluídas no passado. Sim, ontem nós saímos, flamamos, nos divertimos, né? Passeamos. Ontem nós saímos, ontem nós flamamos e ontem nós pensamos. E o pretérito perfeito é, então, uma ação que começou no passado e já terminou no passado. Já começou e já acabou. Agora, quando eu digo que eu sempre dormia na rede, é uma ação no passado, mas é uma ação contínua. Eu posso ter dormido várias vezes. Então, isso está certo. 19. A supressão da vírgula empregada logo após o vocábulo que preservaria a coesão gramatical e a coerência do texto. Então, vamos procurar o segundo período do primeiro parágrafo. Tá? Está aqui, ó. Olha só que questão legal. Isso aqui CESP ama de paixão também. Querem tirar esta vírgula aqui, depois do quê? Só que essa vírgula não é, na verdade, do quê? De quem é essa vírgula? As vírgulas são do por séculos. Para um país que negou. Então, esse por séculos é o famoso adjunto adverbial intercalado. Por quanto tempo? Por séculos. Ou com as duas vírgulas, ou sem nenhuma. Tá? E aí, aqui estão as duas, né? Que são obrigatórias, ou duas ou nenhuma. E a banca que só quer tirar isso aqui, ó. Só quer tirar essa. Então, não. Não pode tirar essa. Porque são duas. Aí está dizendo que preservaria a coesão gramatical. Por isso, errado. Ou deixa as duas, ou tira as duas. 20 também tem um textão aí chato.
muito que só. E a questão é, a questão gramatical e os sentidos originais do texto seriam preservados caso a vírgula empregada após corpo fosse eliminada. Último período do quarto parágrafo. Último período do quarto parágrafo. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, o quarto parágrafo está aqui. Aqui está o quarto parágrafo. É aqui que nós vamos trabalhar. Todo amarelinho. Aí eles querem tirar esta vírgula aqui depois de corpo. Aí vai ficar assim. Profissões e partes do corpo solares. Não, o corpo está no singular, o solar está no plural. Até porque esta vírgula aqui, né? O que ela faz? Vamos tirar aqui, ó, a vírgula. Nomes que se referem a humanos são geralmente lunares, que são as profissões e as partes do corpo. Aí os nomes são, ó, primeiro é lunares. O segundo é solares. Profissões e parte do corpo, solares. Alimentos. E aqui, os líquidos são aquáticos. Então, são três coisas, né? Lunares, solares e aquáticos. Então, aqui, né? Referem a humanos, são lunares. Profissões e partes do corpo, qual a razão dessa vírgula? É a elipse do são. Profissões e partes do corpo são solares. Alimentos e plantas são, ó, são aqui, ó, terrestres. E os líquidos são aquáticos. Então, para não ficarem 3 vezes o são foi retirado e foi colocada a vírgula, que é a famosa elipse. A elipse. E agora, retirar isso aqui vai ficar assim, né? Lunares, né? Os humanos são geralmente lunares. Profissões e partes do corpo solares. Não, né? Então, essa vírgula não pode, porque está subentendida aqui o verbo são. Estaria preservado? Errado. Não preserva, fica errado. 21, o texto é o mesmo. E aí veio, pois e mas introduzem, respectivamente, explicativo e adversativo. Esse aqui está mais fácil. O mas é sempre, né, adversativo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Agora, o pois pode ser explicativa, né? Explicativa. E o pois pode ser conclusiva. Agora, pessoal, muito fácil. Eu sempre faço assim, ó, para eu não me perder. Olha como eu vou fazer. Com 2 vírgulas, ou com 2 sinais de pontuação, com 2. Olha com, escrevendo com de novo aqui, ó. Com 2, conclusiva. Como assim com 2? Vírgula, pois, vírgula. Opa, pois, vírgula, pois, ponto final. Com 2 sinais de pontuação, mas tem que ser assim, ó, do ladinho. Uma vírgula e outra vírgula, assim, bem do ladinho. Bem do ladinho, senão não vale. Bem do ladinho. Aqui eu pus, eu tenho uma vírgula, e aqui eu tenho o ponto. Então, eu vou lá para o texto. Se tiver só uma vírgula, é explicativa. 2, conclusiva. Segundo período do segundo parágrafo. Eu acho que eu já até separei aqui onde está. Está aqui, ó. Ó, uma vírgula aqui, depois de série, e depois do pois não tem nada. Então, é realmente a explicativa. Por isso, certa. É explicativa. Com 2, conclusiva. Com uma só, explicativa.
O texto é o mesmo, e aí pergunta se a correção seria mantida caso a expressão a leste fosse colocada com a crase. E eu já vou dizer para vocês que ela está errada, porque o norte, o sul, o leste. Norte, sul, leste, oeste. O polo norte, o sul é o meu país, o leste europeu. Meu sonho de consumo é conhecer o leste. Como leste é palavra masculina, não pode ter a crase. Ok? Muito bem, pessoal. Muito bem. E agora estou à disposição aí de vocês para as dúvidas. O que é que vocês querem perguntar aí? Fiquem à vontade, temos aí um tempinho. Nada? Tudo certo? Tudo bem? Entenderam tudo? É só ir com calma. Não leia o texto para vocês não se cansarem. Ok? Então, não havendo dúvidas, pessoal, a Roberta está tudo ok. Então, uma boa noite. E agora vai tudo grandão aqui, que é gritando mesmo, né? Boa sorte para todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho. Beijos. Eu fico por aqui mais um pouquinho. Dúvidas também podem mandar pelo WhatsApp, que eu fico esperando vocês. Boa noite.